Frequentemente, eu tenho pacientes com problema cardíaco e o problema cardíaco tem um impacto emocional maior do que outras doenças. Por quê? Porque há todo um simbolismo do coração, né? O coração é citado na Bíblia quase 900 vezes. Então, o adoecer do coração mexe muito com a esfera narcísica da gente. Muitas vezes, o infarto do ego é maior do que o infarto do coração. E só mais recentemente é que a cardiologia começou a levar em consideração esse sofrimento invisível e indizível. Você colocou muito bem, os pacientes idosos têm uma, digamos assim, uma pleide de sintomas um pouco diferente dos jovens. Eles têm mais dificuldade de expressar a emoção pela palavra e eles expressam o que eu chamo de o corpo chorando, através de sintomas físicos e, não infrequentemente, sintomas físicos relacionados ao aparelho cardiovascular, a própria ansiedade e angústia cardiovascular, e, não infrequentemente, ela vem associada à depressão. E um outro aspecto importante é que 25% das pessoas que procuram o cardiologista, o problema não é cardíaco. Então, vejam que não é 1%. E vejam como essas pessoas normalmente não são diagnosticadas como tendo depressão. Por quê? Porque não existe tomografia da alma. E, normalmente, os exames são normais e existe uma, digamos assim, uma crença ingênua: se os exames são normais, não há doenças. Na nossa formação biomédica, infelizmente, a gente foi treinado para tratar aquilo que a gente pode quantificar ou aquilo que a gente pode ver. Então, a depressão ainda é, sim, uma doença subdiagnosticada, um sofrimento sistêmico. Outro aspecto que eu acho importante é que a depressão não é do pescoço para cima. A depressão é uma doença sistêmica com implicações não só genéticas, a questão da inflamação hoje, que a gente sabe bem, e isso, inclusive, digamos assim, tem um efeito sinérgico, porque tanto a doença cardíaca como a depressão, elas evoluem com a inflamação crônica. E isso pode agravar não só a própria depressão, diminuindo a neurogênese, mas também em relação ao próprio coração. Um outro aspecto importante é que os idosos chegam normalmente com várias doenças. E um outro aspecto, uma polifarmácia, né? A gente vive numa sociedade extremamente medicalizada e eu digo aos pacientes que a minha alegria é muito maior quando eu desprescrevo. E a gente tem que entender que desprescrever é prescrever. Ou seja, eu estou tomando uma atitude. E no doente deprimido é fundamental que a gente tenha essa ideia do todo. Afinal, não entra um coração no meu consultório, entra uma pessoa com uma história única e com sofrimento único. Então, eu acho que a questão da escuta é fundamental. E veja que eu estou usando o termo escuta exatamente porque a escuta envolve não só o fato de você ouvir, mas existe toda uma outra comunicação, a comunicação corporal, por exemplo, que é muito mais verdadeira do que a comunicação linguística normal ou a paralinguística. E o que me levou a me interessar pelo tema é exatamente isso, porque as pessoas diziam para mim, por exemplo, se atendia um paciente com transtorno do pânico, se fazia o eletro, se fazia os exames e a gente falava, ela não tem nada, né? Então, eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso. Quando o diagnóstico é você não tem nada, né? Acabei encontrando um livro com esse mesmo diagnóstico, com esse mesmo título, em Barcelona, e é exatamente algo que mostra isso. Isso não é um fenômeno brasileiro nosso, é um fenômeno mundial, a desconsideração da dor psíquica. A dor psíquica continua a ser uma dor de segunda categoria, ela não dá manchete, né? Então, isso leva a um sofrimento grande, porque existe muito essa ideia material de que, se há doença, há alteração corporal. Isso não é verdade. E eu repito, são 25% das pessoas que procuram o cardiologista que, na verdade, elas não têm doença cardíaca. Elas têm um sofrimento mental e esse sofrimento aparece no coração ou no sistema cardiovascular.
Quantas vezes eu tive que substituir medicações da hipertensão que não eram pacientes hipertensos. Por quê? Porque durante o ataque de pânico a pressão sobe, mas ele não é hipertenso. O pior lugar para se dar o diagnóstico de hipertensão real é na emergência, né? Então, é fundamental que a gente entenda isso. Esses pacientes precisam de ajuda, eles não podem sair da emergência com a seguinte orientação: você não tem nada, né? Se for uma mulher, manda arranjar um namorado, enfim, uma série de vá ao shopping, pior colocação para o paciente tem pânico. Então, há toda não só um desconhecimento, mas eu diria que ainda há um certo estigma da doença mental,